Oi, pessoal. A minha convidada é jornalista, atriz, locutora e durante 21 anos foi atleta de vôlei, tendo defendido a seleção brasileira em 2 Olimpíadas, nos Jogos de Los Angeles, em 1984, e em Seul, 1988. Vou conversar com Lica Oliveira. Nós vamos falar da trajetória vitoriosa dela dentro das quadras e sobre o caminho de sucesso que ela construíra na comunicação, seja no jornalismo ou na dramaturgia. Lica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Guilherme. É um prazer participar aqui desse bate-papo, do seu canal. Vamos lá. Muito obrigado, Lica. Lica, vamos começar falando do vôlei. Você foi atleta durante 21 anos, atleta da seleção brasileira também durante 10 anos. E eu vou começar pelas Olimpíadas. Você disputou 2 Jogos Olímpicos, Los Angeles em 84, Seul em 88. O que é, Lica, ser atleta olímpica? O que é estar na maior competição esportiva do planeta? E os Jogos Olímpicos realmente é o Olimpo, é o ápice da história toda. Então, quando eu me vi sendo convocada, né, para ser convocada, eu tinha na época 19 anos. Então, aos 19 anos, ser convocada para uma seleção olímpica, isso foi, né, foi em 1980, para Los Angeles, já foi assim uma coisa incrível, né? E quando eu me vi exatamente adentrando aquele estádio, né? Aí é todo um processo, desde o avião cheio de atletas, pessoas que você admira, até então você sai da disputa só da sua modalidade e vai disputar um campeonato onde você tem os grandes do mundo ali disputando, né? E aí você cai a ficha, isso cai um pouco mais tarde, você está, por exemplo, o voleibol, 12 jogadores por time. Se ali tem 10 a 12 equipes disputando, você está entre as 140, 150 melhores atletas do mundo, né? Naquele momento, naquele período. Então, são muito simbolismo, muito significativo em vários aspectos. Realmente, essa ficha cai depois, porque se caísse todas essas fichas daquele momento lá, aos 19 anos, eu acho que, sei lá, a gente nem anda, porque é muito significativo. Então, para mim, foi o máximo, né? E o fato de ter disputado aos 19 anos te dá mais gás, cada vez que você se cobra mais, tem uma cobrança que não é tão benéfica, é uma luta com você e com o outro, né, na questão da superação. E ser um atleta olímpico é isso, é você se superar, eu acho que na vida, não só na sua modalidade, mas eu li isso até de uma professora, acho que da USP, né? Não, sim, que é a Kátia Rubio, que tem uma enciclopédia falando sobre os atletas olímpicos brasileiros. E aí, numa das lives, ela falava, ou numa entrevista que eu li, ela falava exatamente sobre isso, sobre o diferencial de você ser olímpico, né, independentemente da sua modalidade. Que o olimpismo, essa superação, só quem é olímpico e quem experimentou um pouquinho daquilo ali pode entender e como é que a gente leva isso para a vida. Ô, Lica, quando você vê o sucesso da seleção feminina de vôlei, nós temos 2 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, conquistamos a prata nos Jogos de Tóquio, além de 2 bronzes. Você vê que a sua geração, lá nos anos 80, ela contribuiu, de uma certa maneira, para o sucesso das meninas do vôlei nas gerações que vieram? Sim, muito. Inclusive, uma das frases que eu escrevi quando eu me emocionei demais na primeira medalha de ouro das meninas, muitas ali eu tinha, inclusive, jogado, né? Tinha participado, tinha jogado tinha jogado com a Fofão, tinha jogado com algumas delas ali, e foi muito emocionante. E a gente fala, não foi uma fala só minha, mas nós pensamos isso, que uma poeirinha daquele ouro ali tinha um dedo nosso, assim, sabe? Que a gente cavou e conquistou também, porque o voleibol, eu digo que a minha geração foi uma geração meio cobaia, assim, entendeu? Nós fomos uma geração cobaia, mas eu acho que para tudo tem que ter experimento, né? E muitos dos experimentos, muitos dos sucessos que vieram
após a minha seleção, muita coisa foi experimentada na minha geração, né? Assim como a geração anterior. Então, eu acho que essa reverência que a gente tem que fazer aos mais velhos é exatamente por isso, porque os experimentos, eles são necessários fazer, ninguém acerta assim. Então, seja no voleibol, seja no atletismo, na vida como um todo, a gente tem que reverenciar os mais velhos, porque os experimentos têm que ser feitos numa geração anterior, um experimento anterior, enfim, a vida é desse jeito. Então, eu me senti, sim, enquanto uma jogadora de vôlei, enquanto uma menina do vôlei, eu me senti agraciada demais, torci demais, e me senti minimamente também responsável, até pela a forma como eu levei a minha vida de atleta. Eu sempre respeitei demais a minha equipe, sempre respeitei demais o ambiente que eu estava vivendo, sempre zelei por aquilo. Então, eu acho que sim, plenamente, sem nenhuma modéstia, eu acho que eu uma poeirinha ali nas conquistas das meninas. Ô, Lica, você jogou durante 2 temporadas na Itália. É uma experiência feliz da sua carreira de atleta? Que lembranças você traz dessa época? Eu joguei em Perugia e joguei em Subirago, né? Primeiro na Umbria e depois lá no norte da Itália. E foram experiências incríveis, o fato de estar saindo do país, de estar representando uma equipe de uma cidade e de ser uma brasileira estrangeira, né? No caso ali você conta como uma estrangeira, porque cada equipe ali no campeonato já tem direito a colocar, na época, não sei como está agora, acredito que é a mesma coisa, mas dois estrangeiros por equipe. O fato de você ser uma estrangeira na equipe, você tem que fazer a diferença, né? Ok, eu era uma jogadora experiente, já tinha feito dois jogos, porque eu fiz 84, 88, e fui para a Itália em 90, 91, eu joguei 91, 92, 92, não, 90, 91, 91, 92, 2 temporadas. E aí, essa responsabilidade é imensa. E assim, tudo bem, é uma língua, né, raiz latina, ok, algumas afinidades, né, o povo latino, aquela coisa caliente, mas é uma nova cultura, é um novo espaço, é uma nova forma de lidar também, até inclusive com a própria modalidade, né? Porque em comum nós temos a linguagem do voleibol, mas até nisso você tem uma questão de adaptação. E felizmente eu tive uma boa adaptação. O time que eu joguei na época, o Perugia, tinha o Bernardinho como técnico, então já pode dizer que a trajetória foi uma trajetória vitoriosa, porque ele estava também, né, se firmando como técnico e experimentando coisas de forma muito... o Bernardinho sempre foi muito criativo criativo e com vontade, né, de acertar. Então, quando você junta tudo isso, a coisa começa a acertar, e fora que tem o talento e o dom de ser um bom estrategista, um bom técnico, né? Então, nós chegamos às finais de todos os campeonatos que a gente disputou, conquistamos fomos vice em 2, no campeonato europeu, inclusive, fomos vice-campeões, vice-campeão do campeonato italiano, campeão da Copa Itália. Então, assim, foi muito vitoriosa, jogamos demais, viajamos demais, é bastante cansativo, a cobrança não é só da equipe como da cidade, né, porque você representa aquela cidade. Então, mas foi lindo. E depois Subirago, a equipe era boa, porém a gente não teve tanto sucesso assim, né, na equipe de Subirago, que foi meu 2º ano, não chegamos entre as finais, mas foi também uma experiência incrível. Então, e guardo... E depois eu ainda fiquei, na época, o meu ex-marido também era técnico, era brasileiro, mas era técnico de uma equipe italiana. Quer dizer, eu voltei para o Brasil depois dessas 2 temporadas, joguei, né, depois a gente vai falar, joguei no Minas, joguei em Ribeirão, e depois retornei à Itália. E dessa vez como assistente técnico um pouco, porque eu já estava meio que parando. Aí engravidei na Itália, meu filho nasceu na Itália. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo país, né? Tudo isso, né, me tornei mãe na Itália, né? Então, assim, tem marcos na minha vida. A Itália é uma passagem muito forte, muito significativa na minha vida. Aí você citou, durante a sua resposta, alguns clubes que você atuou aqui no Brasil. Você consegue destacar para mim, por favor, a melhor equipe brasileira que você teve a oportunidade de jogar? Então, foram algumas, mas eu tenho que destacar a Super Gasbras, né, que foi uma equipe aqui do Rio, uma equipe também vitoriosa. Nós fomos bicampeãs
nós ganhamos 2 campeonatos, 2 ou 3, não estou lembrando agora, acho que foram 3 campeonatos brasileiros pela Supergás Brás. Então era uma equipe realmente forte, com um técnico, no início, o primeiro técnico falecido, né, Enio Figueiredo, que também foi o técnico que me deu a primeira oportunidade na seleção brasileira de novos, isso lá no século passado. Então foi meu primeiro técnico de seleção brasileira adulta, que foi o Enio Figueiredo, e a Supergás Brás, ele era o técnico. Então eu fiz 4 temporadas, né, seguidas pela Supergás Brás, conquistamos 3 títulos e fomos vice em 1, e foi ali quando as empresas começaram a chegar, então ainda teve esse pioneirismo também de poucas equipes com como empresa, né, como empresa patrocinando e dando toda uma infraestrutura para as atletas. Então eu acho que a Supergás Brás, e também eu era muito nova, né, porque quando eu fui para a Supergás eu também tinha 19 anos, recém-chegado da seleção, 19 para 20 anos, nessa época da seleção olímpica de Los Angeles. Então, assim, e amadureci ali enquanto atleta, eu acho que enquanto mulher, na Supergás Brás teve tudo isso, então. E nós éramos muito amigas também, somos amigas até hoje, a equipe da Supergás Brás como um todo, nós nos frequentávamos fora da quadra, nós éramos amigas, de frequentar uma casa da outra, sabe? Então, de a festa, ir a shows, então tinha isso, a equipe era muito, muito coesa. E isso, obviamente, na quadra tinha esse reflexo também. Então, foi muito marcante. Quando eu saí da Supergás Brás, a gente foi para a Lufkin, né? Eu digo nós porque a minha irmã também jogava, a Ellen, e nós jogamos juntas no Flamengo, antes da Supergás Brás, depois nós nos tornamos adversárias, ela jogando pelo Bradesco e eu pela Supergás Brás, e nos reencontramos na Lufkin. Também foi uma equipe vitoriosa, né? Foram 2 anos na Lufkin, a gente conquistou um campeonato no primeiro ano e fomos vice no segundo ano. Então, assim, foi um ciclo muito bacana, assim, 4 anos na Super vitoriosa, 2 anos na Lufkin seguido também vitorioso. Aí saio do Rio e vou para São Paulo, né? E joguei no Colgate Pão de Açúcar, que também foi uma equipe maravilhosa. Chegamos também às finais de todos os campeonatos, né? Ganhamos, acho que mas assim, desde jogos abertos do interior, né, de São Paulo, nós participamos, até jogamos de tudo. Jogos do interior. Oi? Era uma equipe treinada pelo Zé Roberto, né? Atual técnico da seleção. Isso, maravilhoso, adoro. Foi um prazer trabalhar com ele. Assim, a forma como ele lida com os atletas, sempre respeitoso. E também cresci bastante. E São Paulo também, né? Morar em São Paulo pela primeira vez também foi bastante. Um ritmo diferente de ser atleta de um clube em São Paulo. Então eu experimentei coisas, então tem o Minas também, ó, você está falando lá de Juiz de Fora, joguei no Minas 2 anos, foi incrível, fui super bem recebida, muito gostoso também. Aí agora é uma outra fase, o Minas já me pegou numa outra fase, eu voltando da Itália, depois de 2 anos da Itália, eu volto para o Brasil e vou jogar no Minas Tênis Clube. Então aí com uma outra carga, com uma outra experiência. Então são fases, eu assim, felizmente, eu não posso dizer qual a equipe que você não gostou. Não tem. Eu acho que talvez eu tive menos como eu posso dizer? Identificação. Talvez um pouco de identificação, mas pelo pouco tempo que foi o paulistano, né? Porque eu peguei o paulistano já meio caminho andado. O Pinheiros e o paulistano foram 2 equipes que eu entrei no campeonato já rolando, né? Eu já estava quase meio que querendo parar de jogar voleibol. Eu já estava cumprindo uma etapa, então para mim eu já estava com outra, estava olhando, o meu foco estava começando a desviar, eu sempre fui muito focada nas coisas que eu faço no voleibol, a minha dedicação sempre foi total, e ali eu já estava começando a dispersar um pouquinho. Então talvez o que eu tenho menos identificação tenha sido o Pinheiros, pela questão de tempo mesmo, e o paulistano, acho que eu fiquei 6 meses só. Então, talvez assim. E foi exatamente os 2 últimos clubes que eu joguei. Aí, Lica, você vai fazer jornalismo quando você encerra a sua carreira como atleta. E cursar jornalismo ou a graduação que fosse, sempre esteve nos seus planos, Lica? Eu digo no sentido de você aposentou, aí de repente para e pensa, nossa, aposentei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Cursar uma graduação sempre esteve nos seus planos desde o período em que você era atleta?
Sim, sempre esteve. Isso foi uma consequência, até porque eu terminei o ensino médio com 16 para 17 anos. Estudar sempre nos meus planos. Eu sempre gostei muito do ambiente acadêmico, né, de aprender coisas, sempre curti demais. Então, fiz educação física, óbvio, não consegui concluir por conta da seleção. Eu tive que trancar, né, tranquei 1 ano, tranquei 2 anos, acabei jubilada, não fiz mais. E aí fui fazendo várias faculdadezinhas, sempre quando sobrava algum tempo. Quando eu morei em São Paulo, eu acabei fazendo comércio exterior, que não tem nada a ver comigo, mas eu lembro que eu ganhei uma bolsa nessa faculdade, não tinha, era tudo de exatas, não era muito a minha praia, mas eu falei, eu vou fazer comércio exterior, fiz 6 meses. Não vou dizer que não foi fono também, né? Hã? Você fez, por um curto tempo, a faculdade de fonoaudiologia. Sim, fiz fonoaudiologia também, isso em 85, mais ou menos, que eu estava treinando ainda no campeonato, Copa do Mundo, alguma coisa aqui no Rio. E aí eu falei, e assim, eu vivia fazendo vestibular, porque eu achava, não, eu voltei para o Rio, eu vou fazer a faculdade e tal. Era assim, eu sempre achava que dava um tempo para estudar, e dá, né? E dá, porque não tinha filho, né? Aquela coisa a gente vai, eu não estava casada ainda, então a gente tem que tentar preencher esses tempinhos, e era muito pouco tempo, né? Nem dizer que tem, a gente tinha muito pouco tempo. Mas aí, enfim, a última que fiz fono, fiz comércio exterior, fiz educação física, tudo quebradinho. Agora, comunicação social, que era a questão do jornalismo, eu sempre admirei demais o trabalho dos jornalistas, eu observava bastante, brincava, quando criança eu brincava de jornalista, de ler, né? Fazia um telejornal na varanda da minha casa, essa coisa, eu chegava a brincar, ficava lendo as revistas em forma de notícia. Então, era uma coisa que era lá de trás. E quando eu tive a oportunidade, porque eu morava na África, na Barra da Tijuca, e surgiu um campus da universidade particular, que era a Estácio, lá na Barra da Tijuca. Eu falei, e aí foi quando o período que eu tentei fazer praia, porque eu joguei 2 etapas de vôlei de praia. Aí eu treinava perto de casa, a praia era perto de casa, a faculdade, eu falei, eu vou fazer a faculdade de comunicação social. Fiz o vestibular, comecei a cursar, e eu adorava cursar comunicação, adorava todas as matérias. E aí fui fazendo, né, cheguei ainda a jogar, acho que 1 ano ou 2, cursando, acho que foi no meu último ano, que foi ou foi o Pinheiro, no Pinheiro eu já estava cursando comunicação, mas assim, fazia 3 matérias, 4 e tal, ia levando. E felizmente eu consegui concluir. Comunicação social eu concluí, e aí estamos aí na luta. Aí você conclui o curso de jornalismo, você é convidada para estrear na televisão, na novela Mulheres Apaixonadas, do Manuel Carlos. Nós vamos falar dela daqui a pouco, mas harmonizar o jornalismo com a arte foi um desafio para você, Lica, no sentido de estar no estúdio de TV, interpretando e, ao mesmo tempo, estudando as teorias que a comunicação traz no curso? Então, na verdade, nem dá para conciliar muito, não. O jornalismo e artes dramáticas como um todo, ele é conflitante. São profissões que são conflitantes. Eles não dá para eu, por exemplo, quando eu estou atuando, se eu pego uma novela, isso já aconteceu, eu tenho que abrir mão eu estava fazendo jornalismo numa empresa de multimeios, que era Multirio, trabalhando com jornalismo, e fiz um teste para a novela, na época era Mulheres Apaixonadas, não, Viver a Vida, né? E fui passando de etapas em etapas, eu lembro, acho que foram 4 etapas de teste lá, e fui passando, fui chegando, e aí é conflitante, porque você não pode estar no ar fazendo um jornalismo e no ar com uma novela. Já é conflitante por questões contratuais, né? Já não dá para fazer. E outra, por exemplo, isso é o meu lado, eu enquanto Lica, jornalista, porque o jornalista, querendo ou não, ele é cético, né? Ele precisa olhar de uma forma fria e imparcial, ouvir aquela história, é óbvio, a gente vai se emocionar, a gente vai lamentar, a gente vai muito alegre, né? Vai sempre ouvir os 2 lados da história, e não dá para fantasiar muito. E o meu lado atriz, né? Você tem que trabalhar com lúdico, você tem que trabalhar com né, subtextos, né, com coisas que não são tão literais, né? Porque o jornalismo você tem que ser literal, você tem que responder o lead ali, quem, quando, onde, por quê e tal.
E a dramaturgia, a arte como um todo, às vezes ela não está na resposta, ela não está na fala, ela está no olhar, ela está no gesto. Então são coisas que, para mim, quando eu me vi na mesma situação, trabalhando ao mesmo tempo as duas coisas, eu percebi que era conflitante e que eu tinha que dar licença para a atriz passar, porque eu precisava realmente deixar fluir, a personagem tinha que chegar, eu precisava viajar naquilo ali. Ô, Lica, vamos fazer uma ponte com a teledramaturgia. Você trabalhou com o Manuel Carlos, autor consagrado das novelas aqui no nosso país, em 3 obras dele: Mulheres Apaixonadas, Viver a Vida e na novela Em Família. Mulheres Apaixonadas, eu acredito que esteja mais fresca na memória do público, porque o Canal Viva reprisou no ano passado. A sua personagem era a Adelaide, era uma professora de geografia, e o Manuel Carlos, nessa novela, trouxe várias questões, como o alcoolismo da personagem Santana, que fazia parte do seu núcleo, a violência doméstica, a violência contra os idosos, e o Manuel Carlos sempre foi conhecido por trazer o cotidiano para dentro das telas. Quando você olha a novela Mulheres Apaixonadas como um todo, ela envelheceu bem ao longo desses 19 anos? Então, o que eu vejo, algumas questões hoje seriam bem polêmicas, não a problemática ali, tudo que ele levantou, a questão do ciúme exacerbado, né, do alcoolismo, né, da traição, ou, entre aspas, né, que a gente hoje, a questão da mulher, o posicionamento da mulher, hoje a gente tem algumas questões que estão, está se falando mais, está se discutindo mais, está se refletindo mais. Porém, todas aquelas questões que ele levantou ali são pertinentes ainda hoje. Então, eu digo que ela envelheceu muito bem, né? Porque são questões que a gente... tinha outra também que tinha vergonha do pai, porque o pai era pobre, e uma série de coisas que a gente pode... aliás, ele teve também a milionária que era apaixonada pelo padre, que abriu mão da fortuna. Tem uma série de coisas que hoje em dia são assuntos para você colocar e reverberar. Hoje tudo é muito rápido. Talvez nós tivéssemos alguma rejeição por uma coisa ou outra. Se comentou, inclusive, agora no momento que estava se passando no Viva. Mas eu acho que foi muito pertinente, porque essa humanização de tudo, né? Como você falou, Manuel Carlos, traz muitas questões de dia. Não tem aquele personagem que é bonzinho demais e não tem aquele que é mal feito o pica-pau, né? Aquele ali. Mal. Os personagens... Não, perdão, é só para complementar que não são maniqueístas, né? Os personagens do Manuel Carlos. Sim. Exatamente. Você tem que entender, você tem que... Né? Você vai vivendo, é quase um conviver com aquele personagem, qual é o problema dele naquele dia, como é que ele vai reagir daquela forma. É óbvio que tem uma coisa de uma índole assim, mas ninguém é super mal, que vai fazer maldade a novela inteira, e ninguém é bonzinho demais, que vai ficar tomando... Não tem isso, né? E é assim que nós somos, né? A gente reage. Eu acho que essa coisa da reação e do comportamento é o que também eu gosto demais das novelas do Manuel Carlos, até sob esse aspecto, principalmente. Aí ele traz a Dulce, a sua personagem na novela Em Família, que era uma professora universitária bem-sucedida e que sofria uma rejeição por conta do André, que era filho adotivo dela. A Dulce adotou o André, que era um rapaz branco, e o Manuel Carlos, nas entrelinhas, na sutileza, ele acabou abordando a questão do racismo estrutural. Essa personagem, ela exigiu de você uma carga dramática maior? Sim, assim, felizmente ela chegou também no momento que eu me senti um pouco mais preparada, né? Porque cada trabalho é um desafio. Aquele ali foi mais um desafio, porém, como eu falei, depois de alguns conflitos, né, anteriores do jornalismo e tal, eu já tinha passado por métodos para me ajudar a construir personagens, de como eu me preparar, de como desvencilhar de uma coisa e entrar e sair do personagem e entrar de uma forma técnica, né? Então, ali, aquele momento já me pegou com uma técnica um pouco mais apurada, e eu pude fazer estudos, inclusive como laboratório para aquela personagem ali também,
né, conversar com pessoas, inclusive ligadas, amigos que tinham essa situação de ter a adoção interracial. No caso, eu tinha amigas brancas que adotaram crianças negras, e a gente conversou, a gente leu livro, ajudando também, porque algumas questões foram levantadas, não só para a mãe, como para o filho, né? Isso eu estou falando da minha relação pessoal com as minhas amigas, né? E eu tive um exemplo muito, muito claro, que a gente conversava tanto que ela acabou abrindo esse canal também entre o filho e ela, que era essa minha amiga, por conta dessa novela. Então, assim, mexeu, não tinha ainda o termo racismo estrutural, né, mas a situação está posta há muitos anos, né, no nosso país, dessa estrutura racista que a gente tem. Ali coloca uma situação que é simplesmente por questão da cor da pele, inclusive isso é uma fala, né, do próprio personagem, porque ele se via na questão ele achava que era claro que as pessoas poderiam entender rapidamente o quanto incomodava ele ser uma pessoa adotada, porque adotado significava para ele rejeição, foi rejeitado por alguém, né? E o fato da mãe ser negra. Então, várias questões foram levantadas de forma muito, né, ainda sutil, porque ali é um assunto forte, que revela muitas coisas dessa estrutura, né? Então, se a gente fosse falar ali naquele núcleo dá para render histórias e histórias e histórias. Mas foi interessante ele tocar naquela forma, né? E fora que, além dela ter essa problemática com o filho, ela ainda tinha uma questão da aproximação com os alunos também, que eu tive esse feedback com as pessoas, porque ela era uma psicóloga também, né? Ela era uma professora de psicologia, então ela tinha essa coisa de ouvir o outro, e eu tinha esse feedback nas ruas também, isso foi bem legal. Ô, Lica, aí eu vou para o teatro. Você estava em cartaz em 2019 com o espetáculo Oráculo, que era uma comédia de época. Você fazia a personagem Helena, que era uma viúva, que era amante do Nelson, que era o personagem central do espetáculo. É uma comédia do Arthur Azevedo e a direção da Ana Miranda. Fazer comédia ao vivo, você de frente para o público, sentindo a reação ali das pessoas, é mais instigante, é mais desafiador que fazer comédia, por exemplo, no cinema ou na televisão, que você não tem um retorno assim tão imediato? É mágico também. Foi a minha primeira experiência de fazer comédia, né? Até por ser de época, é tudo muito comedido, que a gente foi fiel, né? Porque tinha o texto, inclusive, era um texto da época, a gente usava aquilo tudo ali, mas a gente vai meio que passeando pelo melodrama, que o melodrama é meio isso. O melodrama, ele é tão dramático que ele chega a ser, né, engraçado. Porque o melodrama você não tem o mais ou menos, ou você é tudo muito, né? Você vai para muito engraçado ou muito triste, o triste é muito triste, o engraçado é muito engraçado. São os extremos. Então, assim, ali eu tinha eu resgatei um pouco do meu estudo de melodrama, né? Eu pude fazer poucos cursos, mas aquilo ali me serviu bastante. E o comedimento que é o comportamento de uma dama da época, né? No início do século XIX, de você chegar e colocar aquilo no palco de uma forma engraçada. Porque a situação se torna engraçada. Ela não era um clown, vamos dizer assim, né? É a situação que chega, e fazer daquilo, para mim, foi um desafio incrível. E, assim, em alguns momentos que eu não imaginava que aquilo ali poderia provocar a graça, ou seja, um gesto, uma cara, uma forma de eu falar alguma coisa, as pessoas respondiam. E teatro é mágico por isso, porque nem sempre a plateia vai rir naquele mesmo momento, né? Algumas vezes sim, é notório, porque está escrito no texto que aquele momento é engraçado e vai ser. E outros você cria, então isso realmente é extremamente delicioso. E eu tive uma experiência que foi fantástica. A gente fez, infelizmente foi uma temporada curta, a gente tinha a pretensão de voltar, mas no ano seguinte veio a pandemia. Mas a gente pode até, quem sabe, a Ana aí, depois ela vai assistir, mas ela tem muita vontade também de voltar com o Oráculo. E é isso, foi muito divertido fazer. O elenco, uma delícia, Alessandro Zafiro, Rodrigo, Lucas. Nossa, foi incrível.
eu me diverti demais. Direção da Ana, foi muito, muito gostoso de fazer. E desafiador. Olírica, você trabalha na Rádio Tupi. Você faz ao vivo, é o instantâneo, é o momento. O rádio trabalha muito com o improviso, trabalha muito com a sua habilidade de raciocínio rápido. É um veículo fascinante, Lica? O rádio é fascinante. Eu, quando cheguei, porque eu tinha trabalhado, assim, como jornalista, minha experiência com rádio era uma rádio web, né? E com viés da educação, que eu trabalhava numa rádio web da Multirio. Então, escrevi para vários programas com viés cultural. Agora, tinha aquela coisa, a instantaneidade não era do jeito que é uma rádio ao vivo, do jeito que a gente faz com a Rádio Tupi, que tem uma audiência incrível, né? Então, uma rádio popular, com uma super audiência. E eu trabalhando, trabalho como atriz, né, na Patrulha da Cidade, que é um programa que tem mais de 60 anos. Então, ali eu estou como rádio atriz. Terminando a Patrulha da Cidade, que termina 1h, eu vou para a sala do jornalismo, e ali eu sou editora dos noticiários da parte da tarde. Então, aí ali o relógio é 2, tem que colocar são o noticiário, o Tupi Notícias e os sentinelas da Tupi. Então, aí vai até as 6h25, que é o último que eu coloco no ar. Então, é aquela adrenalina. Quando tudo dá certo. Mas deu uma virgulinha errada e parece que sai a engrenagem toda, a gente vai todo mundo meio que tentando se ajeitar. É muito mágico. Eu, assim que cheguei, fiquei ainda um pouco assustada. Completei 2 anos lá na rádio. Os meus 3 primeiros meses foi realmente assustador, porque o ritmo é muito intenso. E aí eu me tornei fã, né, dos jornalistas ali que estão naquela, né, que estão sempre prontos para entrar ao vivo a qualquer momento, vai, eles vão mesmo. E aí, hoje eu me vejo assim, entendendo um pouco mais, mas eu sou muito fã também da galera da rádio, que o trabalho é fantástico. E esse alcance incrível que tem também, né? Lica, eu li uma entrevista em que você dissera que o seu pai falava para você e para sua irmã a frase: vocês podem tudo. O que essa frase impactou na sua vida, impactou na sua carreira, tanto como atleta, como profissional da teledramaturgia e do jornalismo? Impactou bastante. Hoje a gente entende, né, enquanto eu e minha irmã, 2 meninas negras, eu e minha irmã, 2 mulheres negras, hoje a gente entende muito bem esse lugar do meu pai de ser o destemido, né? Porque eu digo, meu pai e minha mãe, né, são pessoas simples do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Meu pai com uma família desestruturada, minha mãe em parte também, porque não teve aquela coisa da figura paterna, a gente já tem, isso é muito comum, né? Principalmente em famílias negras, você não ter uma das peças, ou não tem pai, ou não tem a mãe, e eles formaram uma família bacana, né? E assim, eu tô falando, fico até emocionada porque eu perdi minha mãe esse ano, e é uma figura assim central. Eu tenho muito que me concentrar, eu tô nesse lugar aqui, mas foi muito complicado esse ano, essa questão dessa Covid, então é um lugar que está aqui, que eu mantenho o equilíbrio, mas é muito difícil. Meu pai já faleceu há 27 anos, e minha mãe foi agora, então foram 2 perdas assim, que pra gente é uma lacuna que vai ficar eternamente aberta, mas preenchida com amor. Então, por esse amor eu consigo falar, eu consigo levar adiante. Mas essa questão do você pode tudo, na verdade, era chegar com meu pai e falar, e, sei lá, nós também tínhamos muito pé no chão, a gente não ia querer a lua, né? Não dá para chegar na lua hoje, não. Mas ele estava com a gente, meu pai e minha mãe estavam com a gente para tudo. Nosso sonho é um sonho possível? Você está, sei lá, alguém está sendo prejudicado por conta disso? Não. Então vamos fazer. Entendeu? E assim foi. Então nós não tinha porta fechada pra gente, que meu pai me chegasse e disse, vamos abrir. Então esse pode tudo tá nesse lugar. É você tá fazendo o seu é o melhor, você não está atrapalhando ninguém, você não está prejudicando ninguém, você está acreditando no seu sonho, muito pelo contrário, pode trazer pessoas com você. E com isso, a gente acreditou nisso o tempo inteiro, entendeu? Então a gente assim, eu não posso entrar aqui porque não tinha isso na nossa cabeça. Então por conta disso a gente chegou no voleibol, que o voleibol quando eu comecei a praticar era um esporte predominantemente branco, né? Porque ele se praticava nos clubes frequentados majoritariamente por pessoas brancas,
Então, eu, por muito tempo, fui a única atleta negra em seleção brasileira, em algumas equipes, em algumas festas. Então, aquela coisa de ser sabe, a única ali, isso para mim não era confortável, eu não poderia me vangloriar. Uma coisa que me incomodava lá atrás, que está sendo discutido agora, eu já senti esse incômodo lá atrás. Hoje as pessoas estão percebendo que não dá para você, num país com 54% da população, estar num ambiente, sabe, monocromático. E que esse monocromático é todo mundo branco, né? Aí às vezes tem uma pessoa, ou então, não tem problema nenhum, mas todos os cargos subalternos, né, as pessoas que estão ali para servir, e elas passam pela invisibilidade, que as pessoas não enxergam, olham através dessas pessoas. Então hoje a gente está entendendo, está problematizando. Aí eu vejo meu pai lá atrás, um homem que hoje teria 84 anos, né? Como ele já enxergava isso lá atrás e dizer, não vamos frear por conta disso. Então, assim, foi muito importante para trabalhar a nossa autoestima, minha e da minha irmã. Eu acho que isso foi um grande exemplo para a gente chegar hoje e tentar entender e só começar a dar nomes para as coisas que aconteceram lá atrás e que estão sendo identificadas hoje, só que com nomezinhos, mas que os nossos mais velhos já falaram e falaram bonito. Olica, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua generosidade por ter parado os seus compromissos e ter falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi ótimo. E assim, é muito bom quando a gente participa de uma entrevista que o apresentador, ele tá ali, tá entendendo a nossa história, tá viajando, porque foi um bate-papo, né? Porque você conhecer a minha história, muito obrigada, porque isso também é uma forma de respeitar, né, a nossa história. Eu te agradeço e parabenizo pelo seu trabalho, né, de estar entrevistando e respeitando os seus entrevistados. Eu fico muito feliz. Aí eu deixo um beijo aqui para vocês. Além dessas coisas todas, eu ainda estou com um bistrô aqui no Rio de Janeiro, porque eu também estou arriscando, empreendendo, né, como uma mulher empreendedora. Estou com um bistrô aqui no Rio de Janeiro, também no bairro de Vila Isabel. Quando vier ao Rio de Janeiro, o convite está feito. Chama Casa 123. Obrigado. Por favor. Muito obrigado, Lica. Foi uma delícia conversar com você. E eu deixo meu agradecimento sempre muito especial para o público que me acompanha no YouTube. Se você gostou dessa conversa, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na semana que vem, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!